Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de Hipnose. O projeto Mastermind de Hipnose visa a troca de conhecimento entre estudantes e professores de hipnose e diversos tipos de conhecimento. Eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, a agência Vaca Voa, que patrocina o nosso projeto com a criação das artes que a gente coloca nas nossas redes sociais e no Telegram. A Vaca Voa também pode te ajudar tanto no gerenciamento das suas redes sociais, como em outros serviços de marketing. Caso você tenha interesse e dúvidas, procure ou o nosso gestor Andrei ou entre em www.vacavoa.com.br. O tema de hoje é o poder do significado com o nosso mentor Tiago Raposo. Tiago, boa noite. É com você. Boa noite, William. Boa noite, pessoal que está na sala. Boa noite, pessoal que está acompanhando no YouTube aí posteriormente esse vídeo. Vamos lá, vamos falar sobre o poder do significado, como isso está intimamente ligado à ansiedade e todas as outras questões emocionais que a gente aí acaba passando ao longo da vida, né? Então eu já começo perguntando a vocês, né? Quem aí quer aprender a controlar suas emoções? Você que está, de repente, assistindo no YouTube depois, coloca eu aí nos comentários, já dá seu like e participa. O pessoal aqui que está na gente na sala aí pode levantar a mãozinha para eu ver quem está levantando e quem é que quer ter esse aprendizado, quem é que quer controlar suas emoções. E quem aqui, ou quem aí, quer sair melhor do que entrou nessa crise, né? Nós entramos numa crise agora, numa pandemia, em que pessoas estão realmente sofrendo de questões de ansiedade, nunca se procurou tanto por terapia como estão se procurando nesse momento. Talvez seja também o seu caso. Quem aí, né, quer sair melhor do que entrou nessa crise? Escreve aí nos comentários no YouTube pra gente. E para fechar, quem aqui e quem aí, além de aprender a controlar as suas emoções, ia sair melhor dessa crise e quer também se fortalecer para encarar qualquer adversidade que vier pela frente. Antes da gente começar, eu quero colocar uma música que tem muito a ver sobre essa questão de significado, que nós vamos comentar bastante, é uma música bem curta. Então eu quero que vocês prestem atenção, eu peguei uma música legendada, para que vocês possam prestar atenção nela, e aí eu volto para a gente dar continuidade, então, à nossa apresentação. Vamos lá. Deixa eu arrastar ela para cá. Isto. All you need is one person who cares, right? Right. So let's meet the Carters. E vai entrar uma publicidade no YouTube que a gente não tá. Erros do ao vivo sempre acontece. Relaxem por aí que tá tudo certo. A gente volta lá no YouTube, a gente volta a música. Please welcome Katy Perry. This one's going out to all the fireworks. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the fire.
Thiago, não te escuto. Não. Tava no mudo aqui. Muito... eu peguei, vocês falaram do mudo do Nadson e eu acabei copiando ele. Vamos lá, vamos começar. A ideia é que vocês hoje se sintam um fogo de artifício também, como diz a letra. Vocês são especiais, vocês têm uma luz, só que muitas das vezes a gente não dá esse significado pra gente. A gente dá todos os significados pra nossa própria vida, que de repente a gente é isso, a gente é aquilo, a gente não presta, tudo que a gente faz errado. A gente só dá significados negativos, significados limitantes para nossa vida. Então hoje a gente vai trabalhar muito nisso. Essa é uma palestra que eu vou fazer algumas estruturações antes, é como se fosse um alicerçamento de algumas coisas, de alguns conhecimentos, para lá no fim a gente juntar tudo e falar bastante sobre isso, né? Mas, me apresentando aqui antes, né, de começar, meu nome é Thiago Raposo, eu sou Master e Trainer em PNL, trabalho com hipnoterapia, especialista em hipnose clínica já há mais de um ano, e hoje, então, o poder do significado é o nosso tema. Mas antes da gente começar, né, quero dizer que a minha gratidão a todos vocês que estão aqui. Estamos aí numa quarta-feira à noite, poderiam estar fazendo qualquer coisa da vida de vocês, os que estão ao vivo, né? E a vocês também que estão assistindo no YouTube, e aí qualquer dia no futuro, poderiam também nesse momento estarem fazendo qualquer coisa, mas escolheram estar aqui, investindo em vocês, as pessoas mais importantes para vocês, investindo em conhecimento. Então, só por isso, você já detém a minha total gratidão. E por qual motivo que nós vamos falar, né, hoje sobre o poder do significado? Não sei se vocês sabem, esse gráfico aí foi tirado lá do site da OMS, que é sobre o número de pessoas com depressão e ansiedade no mundo. Esse gráfico está um pouco desatualizado. Ele mostra em 1990, 416 milhões da população, e em 2013 tinha saltado para 615 milhões, e hoje eu digo para vocês que já passamos de 1 bilhão de pessoas com ansiedade e depressão no mundo, e muitas das vezes, ou talvez todas as vezes, pelos significados que elas andam dando para tudo que acontece na vida delas. Será que isso por si só já é um bom motivo para a gente falar sobre isso aqui hoje? Mas não é só isso, né? Qual o outro motivo? Suicídio. Esse gráfico também tirado do site da OMS. Não sei se vocês sabem disso, porque isso não é muito divulgado. Existe um temor de que se essas notícias, se essas informações forem mais divulgadas, isso vai acabar criando uma onda, vai incentivar aqueles que estão pensando e cogitando no suicídio, se eles descobrirem que tem tantas pessoas fazendo isso. Suicídio é a segunda causa de morte entre as pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Não sei se vocês sabiam disso. Aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano no mundo. Isso significa uma pessoa morrendo a cada 40 segundos. Ou seja, nós já estamos há quase 5 minutos aqui, já foram 7 pessoas só nesse período que nós estamos aqui conectados. Ali embaixo, 55%, né, parecendo um pouquinho menor para vocês, 55% das pessoas morrem de suicídio e os outros 45% das pessoas morrem em guerras ou homicídio. Ou seja, suicídio mata mais do que homicídio e guerra. Ali em cima está falando que 79% dos suicídios acontecem nos países de baixa renda. E a principal forma de suicídio é envenenamento, enforcamento e arma de fogo. Será que esse também já é um bom motivo da gente falar sobre significado aqui hoje? Esse significado que causa todo esse gatilho interno e que provoca pessoas, inclusive, a não tirarem a sua vida, né? Não sei se vocês sabem disso, mas quem comete um suicídio, ele não quer tirar a própria vida, ele quer pôr um fim na dor que ele sente. E por qual outro motivo, né? Não sei se vocês sabem, né? No mundo empresarial, ansiedade e depressão está aí nos top 3, né? Das principais causas de afastamento de pessoas do trabalho hoje em dia. As pessoas entram realmente num burnout aí, onde elas não conseguem mais produzir, elas não conseguem mais viver ali muito bem nesse ambiente de trabalho e precisa, de repente, ser afastada e algumas vezes vir até demissão. Essa ansiedade e essa depressão.
Será que esse também já é um motivo importante para a gente falar sobre o poder do significado? Para fechar, não sei se vocês sabem, né, mas desde 2015 o Brasil é o segundo maior consumidor de metilfenidato no mundo, ou a Ritalina, né, como aí é conhecido, saltou, gente, de 775% o consumo de Ritalina no Brasil nos últimos anos. As pessoas hoje estão se medicando com remédios tarja preta, remédios fortíssimos, porque essa questão da ansiedade e da depressão está realmente ficando cada vez mais nessa era da informação, nessa era da correria, nessa era do julgamento, nessa era dos conflitos entre dois lados. Ansiedade e depressão está ficando cada vez mais presente e os remédios que cuidam disso, essas medicações que remediam essa situação, não tratam, remediam apenas, está saltando. Então, nossa palestra de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que surge a ansiedade, como a PNL auxilia no seu controle e também as técnicas de intervenção, quando ela já está disparada, tudo isso provocado pelos significados que a gente dá pelas coisas que acontecem com a gente, né? Mas quem é esse Thiago Raposo? Quem é esse cara de amarelo aí que vem aqui falar pra gente sobre isso, né? Então deixa eu explicar um pouco a minha história para vocês entenderem por que eu vou falar sobre ansiedade, sobre depressão essa noite com vocês. Meu primeiro contato com a programação neurolinguística foi no Leader Training, um treinamento de imersão dentro de um hotel, 3 dias no hotel, com muita dinâmica de PNL, há mais ou menos 4 anos atrás. E aí, depois desse primeiro contato, eu comecei a ter uma percepção das coisas aí um pouco mais diferentes. Fui fazer as formações de programação neurolinguística, fiz o practitioner, fiz o master, comecei a atuar como coaching também, fiz o treinamento em coaching. E aí eu fiz hipnose, né? Já foram mais de 8 formações, eu acho que até passou de 10. E quando esse slide foi escrito, ainda tinha alguns que não tinham sido feitos ainda. E eu fiquei encantado com a hipnose, comecei a acordar, a dormir hipnose, a comer e beber hipnose, a viver hipnose, a respirar hipnose em todo momento aí dos meus dias. E aí aconteceu o seguinte, né? Em 2008 eu estava trabalhando numa grande empresa em Campinas, São Paulo. Veio uma crise em 2008, essa empresa teve que reduzir o número de funcionários aí pela metade. E eu acabei indo nessa leva, nessa demissão em 2008. Essa ansiedade me fez engordar, e eu cheguei a bater nos 116 quilos. Nós temos aqui no nosso ao vivo, né, a Nayara, que é uma pessoa super fitness, que cuida da saúde das pessoas. Ela acho que ela pode imaginar, né, uma pessoa com 116 quilos e 1,74 m, que é realmente uma situação bem desafiadora, bem grave. Só que eu tenho aqui algumas fotos para vocês perceberem dessa época, né? Eu gosto muito de automobilismo, então são algumas fotos em autódromos, né, em Interlagos, mas dá para ver o tamanhozinho, né, do neném aí nas fotos. Aqui entrevistando o Reginaldo Leme, né, quem gosta de automobilismo, e vocês podem perceber nessa entrevista no Reginaldo Leme que o botão da camisa está quase voando, né? Se tivesse alguém ali na minha frente, aquele botão voasse, coitado dessa pessoa, poderia inclusive morrer, de tanto que eu estava realmente a situação em que eu cheguei nesse momento. Só que o peso nunca vem sozinho, né? Ele traz algumas outras consequências. Fui fazer os meus exames médicos, gordura no fígado, pressão alta, colesterol, triglicérides, todas aquelas questões que pessoas acima do peso com obesidade sofrem, estava lá tudo comigo naquele momento. E aí o que aconteceu? Foi a hora que eu falei comigo mesmo, né? Isso deve ter acontecido talvez com muitas das pessoas que passam por momentos ruins na vida. Vou mudar. Chega, não dá mais pra mim. Essa aqui já era, agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer academia, eu vou comer melhor, vou fazer a dieta da lua, da sopa, do sol, sei lá. Aqueles tanto de dietas que aparecem na nossa vida. Vou tomar shake, vou fazer tudo da minha vida, vou fazer o exercício físico, academia. Pá, cheio de energia. Vamos lá, vamos lá. E só que tem uma frase que eu gosto muito, né? E aí aqui tem umas fotos, né? Talvez vocês percebam, talvez não, mas nessas fotos eu já estou mais ou menos 10 quilos mais magro do que aquela foto iniciais. Eu consegui perder 10 quilos com toda essa ânsia de mudança, de vou lá, vou conseguir, vou mudar. Só que tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, né? Atitude sem direção é acidente.
Eu não tinha direcionamento de um personal trainer, eu não tinha direcionamento de um nutricionista, eu não tinha, de repente, a direção de um endócrino, não tinha direção talvez de um psicólogo, porque também o meu mental, a minha ansiedade naquele momento estava me levando tudo. O que acontece com essas pessoas que dizem, chega, eu vou mudar, vou fazer academia, vou fazer regime? Dura 3 meses. Não durou mais do que 3 meses. Toda aquela minha energia, toda aquela minha vontade de mudar. 3 meses depois, eu estava mais uma vez me alimentando mal, mais uma vez longe do exercício físico, mais uma vez me derrubando. Quais foram as consequências? Diabetes. Além de tudo que eu tinha citado para vocês antes, fiz os exames e eu descobri que eu estava com diabetes. E eu precisei começar a fazer aplicações de insulina no meu corpo. Eu que tenho pavor de agulha, de médico, de hospital, comecei a ter que me aplicar eu mesmo insulina no meu corpo, 2 vezes ao dia. E aí veio o autoconhecimento da minha vida. Aí veio a PNL, veio todas essas formações que eu fiz. E essas formações, enfim, começaram a mudar a minha vida, a me direcionar para que eu pudesse realmente trabalhar. Hoje tem aí um antes e depois, né? Que foi feito pouco tempo atrás, 93 quilos. Esse antes foi com 108, né? Aquele gordinho ali tá com 108. Mas lembrem-se que eu falei para vocês, eu já cheguei no 116. Então aquele 108 ali já foi bem pior do que estava ali. E hoje eu tô aí, 93, 92, 91. Seguindo na minha meta, daqui a pouco saindo da casa dos 90, vou bater nos 84, 83. Assistindo os stories da Nayara no Instagram, que dá um incentivo. Recomendo a quem não segue a Nayara, seguir a Nayara, porque os stories dela dão um boost a mais aí em quem quer realmente perder peso. Essa é a minha história. E a rota certeira para gerenciar as emoções, né? A gente vai passar um pouco aqui. Então, foi o quê? Programação neurolinguística, que eu vou passar para vocês, falar um pouco de PNL. Falar sobre realidade objetiva e subjetiva. Eu sei que a Gisele já falou sobre esse tema numa apresentação dela aqui no passado, então eu vou só passar rapidamente sobre esse assunto novamente. O raio-x da ansiedade, como é que a ansiedade acontece, as intervenções, e aí a gente vai falar bastante sobre protagonismo, vamos falar bastante sobre o poder do significado. O que é PNL? Você já contou essa história, Gisele? Só faz sim com a cabeça. Responde com a cabeça, sim ou não? Muito bem. Temos uma metáfora, o pessoal do YouTube que não está entendendo, né? A Gisele, eu estou vendo ela aqui, ela está no ao vivo, não sei se no YouTube a carinha dela aparece, para o pessoal do YouTube ficar contextualizado. Mas enfim, o Netinho queria saber o que era PNL, Programação Neurolinguística. E ele chegou para a avó e falou assim, vó, o que é PNL? A avó falou o seguinte, Netinho, meu querido, filhinho, sei lá, Netinho, vamos chamar de Netinho. Antes de eu te responder, me faz um favor. Vai lá no seu avô e pergunta para ele como que tá a artrite dele. O Netinho não entendeu nada, mas tá, beleza, vou lá. O Netinho chegou pro avô, vô, como que tá a artrite do senhor hoje? Aí o vô já colocou a mão nas costas, né? Ai, não tá nada bom, Netinho. Tá doendo, tô com umas dores, hoje eu não tô conseguindo nem levantar direito, minhas pernas estão doendo. Minhas articulações estão todas doendo, o vô hoje tá, ainda mais que hoje tá frio, choveu e tudo mais. Então hoje tá realmente muito dolorido, o vô tá sofrendo, viu? Aí o neto voltou lá, vó, perguntei pro meu vô e tal, ele falou que tá com dor. E agora, vó, o que é PNL? A avó falou assim, faz só mais um favor pra vó, e aí eu te conto o que é PNL. Volta lá no seu avô e pergunta pra ele qual que é a lembrança mais alegre, divertida e feliz que ele tem sobre você no seu passado? Aí o Netinho chegou lá, vô, o que o senhor lembra de coisa mais engraçada que eu fiz na minha vida, né? Aí o vô começou a dar risada, né? Gargalhar. Porque teve um Natal que você e a sua priminha, vocês rasgaram os travesseiros da casa e jogaram as coisas pra cima, falando que era neve e tudo mais. Sua avó e sua mãe ficaram loucas com vocês, porque tava quase na hora dos convidados chegarem e tal, mas eu dei muita risada. Foi muito engraçada a bagunça que vocês fizeram. Aí o Netinho voltou lá e falou com a avó, perguntei, ele falou disso. E agora, vó, o que é PNL? E a avó falou, isso é PNL. É você mudar o estado emocional de uma pessoa com palavras, com a linguística. Você foi lá e perguntou da dor, ele sentiu a dor.
Você foi lá e perguntou sobre algo feliz, divertido, você mudou o estado dele. De repente ele estava dando risada, gargalhada e nem se lembrava mais da dor. Então, programação neurolinguística também é mudar o estado de uma pessoa através da comunicação. Então, PNL foi criada, né, pelo John Grinder e pelo Richard Bandler, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, no início da década de 70. Eles fizeram essa pergunta para eles, né? Como algumas pessoas conseguem ser bem-sucedidas em seus empreendimentos, relacionamentos e em sua saúde física, enquanto outras são mal-sucedidas. Então, eles foram a campo, eles conversaram com várias pessoas sobre esse assunto e vieram aí depois com a programação neurolinguística, que de certa forma é muito estruturada em cima dos pressupostos, né? Existem 16 pressupostos na programação neurolinguística. Hoje o tema não é esse, então eu vou passar rapidamente pelos pressupostos. Alguns vocês conseguem simplesmente ler e entender, outros talvez não, mas enfim, a ideia não é passar pelos pressupostos, eu vou apenas citá-los para vocês. O primeiro, mapa não é território. O segundo, nós captamos as informações através dos nossos órgãos dos sentidos. Terceiro, a responsabilidade pela comunicação é sempre de quem emite a informação. O quarto ponto, o quarto pressuposto, é impossível não se comunicar. O quinto, a mente inconsciente contrabalança a consciente, ela não é maliciosa. O sexto pressuposto, não existe fracasso, apenas feedback. O sétimo, ter uma escolha é melhor do que não tê-la. O oitavo, as pessoas fazem a melhor escolha com os recursos que possuem no momento. O nono, todo comportamento tem uma intenção positiva. O décimo, todo comportamento é útil em algum contexto. O 11º, temos todos os recursos que precisamos, ou podemos criá-los. O 12º, corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. O 13º, as experiências possuem uma estrutura. O 14º, se o que você está fazendo não está funcionando, faça outra coisa, qualquer coisa. O 15º, modelar um desempenho bem-sucedido leva à excelência. E o 16º, se quiser compreender, haja. O aprender está no fazer. Se alguém quiser tirar print, tira print. Isso está facilmente no Google também, para pesquisar depois. Porque eu vou mudar de página. Esses são os 16 pressupostos da programação neurolinguística. Realidade objetiva, realidade subjetiva. A gente começa a estruturar algumas coisas agora para a gente chegar onde a gente quer lá no fim, para falar sobre o poder do significado, para falar sobre protagonismo. Se eu perguntar para vocês, ou se eu perguntar, se eu falar para vocês, né, tem 2 cadeiras nessa imagem. Eu acredito que 100% das pessoas aqui vão concordar comigo, certo? Tanto os que estão na live, tanto os que estão acompanhando depois no YouTube. Se você, de repente, está aí no YouTube e não concorda, escreve aí, eu não concordo que tenha 2 cadeiras. Haters ajudam também a movimentar a nossa página. Comentários é o que importa pra gente. Se eu falar para vocês o seguinte, a cadeira da esquerda é de madeira, a cadeira da direita é de ferro. Eu acredito que 100% também vão concordar comigo. Se eu falar que as 2 cadeiras têm encosto, 100% vão concordar comigo. E se eu falar que as 2 cadeiras têm 4 pés, 100% vão concordar comigo. Porque isso é realidade objetiva. Isso é o que é palpável. Isso é o que é. Só que não é só a realidade objetiva que existe no nosso mundo. Nós convivemos também com a realidade subjetiva. Se eu falar para vocês a cadeira de ferro é mais confortável do que a cadeira de madeira. Aí eu já não sei se 100% vai concordar comigo. Se eu falar para vocês a cadeira de ferro, a cadeira de madeira é mais pesada que a de ferro, não sei se todos vão concordar comigo. Se eu falar para vocês a cadeira de ferro é mais bonita do que a de madeira, não sei se todos vão concordar comigo. Porque ser confortável, ser pesado ainda é objetivo, que a gente pode pesar, né? Mas se você for pela apenas a percepção que você tem, acaba sendo subjetivo. Ou mais bonito, ser bonito ou não. O que é bonito, né? Bonito para quem? Então, existe a realidade objetiva e subjetiva. Eu usei esse exemplo apenas para a gente seguir com a explicação que vem a seguir, que é sobre os canais representacionais chamados de VAC. VAC vem de visão, audição e sinestésico. Sinestésico a gente acaba englobando, né? Tato, olfato e
paladar. Como é que a gente percebe, né? Como é que a gente percebe a realidade que existe à nossa volta no nosso mundo? Existe algo chamado de filtros God, né? Deus em inglês God, só que não tem nada a ver com Deus. A gente usa só para fixar mesmo, para que vocês nunca mais esqueçam. Talvez, nossa, o que é aqueles filtros que o Thiago falou mesmo? É God, Deus. Então G era isso, O era isso, D era isso. É apenas uma estratégia Jequiti para que vocês possam decorar as coisas aqui. O G vem de generalização, o O de omissão e o D de distorção. Ou seja, o tempo todo, quando eu digo o tempo todo, eu quero dizer o tempo todo nós estamos generalizando, omitindo ou distorcendo alguma coisa de acordo com as nossas mentalidades, de acordo com as nossas crenças, de acordo com os nossos valores. E depois causa todo um significado distorcido, omitido ou generalizado que acaba sendo instalado no nosso subconsciente ou lá nas entranhas da nossa cabeça e que faz a gente ter comportamentos que não sejam os comportamentos mais desejáveis. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos a realidade. A realidade é essa. É uma praia com o sol. Nós nem sabemos se o sol está nascendo ou se ele está se pondo. Se você pensou o sol nascendo ou o sol se pondo antes de eu falar isso, você já alucinou. Você já começou a distorcer a informação, porque a gente não sabe se esse sol está nascendo ou se ele está se pondo. Então já rolou uma distorção aí. Porque se ele estiver no Brasil, provavelmente ele está nascendo, né? Porque a nossa costa está quase toda virada para o oeste, onde o sol nasce. Agora, se essa praia está ali no Chile, da outro lado, virado para o outro lado, esse sol está se pondo. Então a gente não tem muita informação sobre isso. Mas enfim, a realidade é essa. Antes da realidade chegar na nossa mente, chegar na gente, a gente interpreta ela. Interpreta como? Pelos nossos órgãos dos sentidos. Visão, audição e sinestésico. A gente vê o sol, a gente percebe o brilho e tudo mais. Então primeiro ele passa pelos nossos órgãos dos sentidos. Depois passa pelos nossos filtros, que é os filtros que eu falei, o God, o filtro do valor das crenças, que eu coloquei esses óculos de lente colorida. Porque vocês já perceberam, não sei se vocês já fizeram esse teste, quando você coloca um óculos verde, fica tudo verde na sua frente. Aí você tira o óculos verde e você coloca o óculos azul. Fica tudo azul na sua frente. É como a lente que você usasse fizesse você perceber o que está do outro lado. Ou seja, você não tem muito acesso ao que está do outro lado. O que está ao outro lado passa primeiro pelo VAC, depois passa pelos seus filtros e só então chega na sua cabeça. E isso gera um estado em você. Aquilo que você viu e que passou por esses dois órgãos antes. Passou antes pelo VAC e depois passou por esses dois filtros, né? E depois pelos filtros dos valores, pelos filtros GODs e pelos filtros das crenças. E isso gera um estado em você. Você pode dar uma interpretação, você pode dar um significado super positivo. Uhul, praia vazia, do jeito que eu gosto. Olha o salto que a mulher tá dando ali. Vou aproveitar, hoje é meu dia, tudo bem, vou aproveitar isso aqui. E você vai criar uma representação interna na tua cabeça desse dia, que é isso, um dia ensolarado, mar e tal. Você vai deixar isso guardadinho lá na sua representação interna desse dia. Mas pode ser que não, pode ser que você resolva dar outro significado. Nossa, já não tenho ninguém na minha vida, ninguém para fazer nada comigo. Aí eu venho para a praia tá vazia ainda. Nossa, essa minha vida tá triste, sabe? Parece que onde eu vou, não tem ninguém para me fazer companhia. E aí você cria uma representação interna. E a representação é isso, uma coisa meio que uma tempestade, um negócio meio nublado, fechado, de um dia ruim, um dia cinzento. Qual representação é verdadeira? A de cima ou a de baixo? Eu pergunto para vocês, respondo apenas mentalmente para vocês. Quem está na câmera aí, de repente, se quiser fazer com o dedo aí, 2 ou 1, qual que é a representação certa e qual é a errada? Nenhuma ou as duas ao mesmo tempo? Porque a única coisa que é certo, que é real nessa história é tem uma praia e tem um sol. Todo o resto foi o significado que você resolveu dar de acordo com os seus órgãos ou sentidos que fez você captar o que está ao seu redor e pelos seus filtros. E você dá uma interpretação para aquilo. Você pode dar uma interpretação super possibilitadora pelo que acontece na sua vida, ou você pode dar uma interpretação limitante para a tua vida.
Mas a realidade é apenas uma. A realidade não tem significado, a realidade não tem interpretação. É você que dá os significados para as coisas que estão na sua vida. E aí eu pergunto para vocês, eu vou até chegar mais perto para perguntar, chegar perto do Nadson aqui. Você anda dando significados positivos ou negativos para as coisas que acontecem na sua vida? Fica para vocês responderem aí. Porque tem o seguinte, a ciência do pensamento. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos e que geram resultados que podem ser de sucesso ou de falha sempre. Repetindo, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos e que geram resultados que podem ser positivos ou negativos sempre. Se o que você pensa, se o seu pensamento não é possibilitador, se é um pensamento limitante, você vai ter um sentimento limitante, você vai se comportar de forma limitante e o seu resultado provavelmente vai ser de fracasso. Sempre. E o que acontece com as pessoas? Às vezes, elas estão tendo resultados ruins, e elas fazem a interferência, elas fazem a mudança no lugar errado. O Tiago lá de 116 quilos, que falou, chega, muda, não quero mais isso para minha vida, vou mudar. O que foi que o Tiago mudou? Ele mudou o comportamento dele. Ele parou de comer como ele comia, ele parou de não se exercitar como ele não se exercitava, ele fez uma mudança comportamental na vida dele. E mudanças comportamentais, elas não se sustentam, porque o pensamento continua sendo o mesmo. E mais cedo ou mais tarde o pensamento vai rolar como uma bola de neve e vai passar em cima do comportamento e você vai voltar a se comportar como você se comportava antes. Mude os seus pensamentos, mude os significados que vocês dão, se vocês querem mudanças significativas e de verdade e sustentáveis na vida de vocês. Gisele, essa aqui você contou ou não contou? Não, que bom que você não usou nenhuma das minhas metáforas. Fico feliz com isso, que você não deu spoiler. É o seguinte, na tela nós temos dois irmãos gêmeos. O irmão da direita e o irmão da esquerda. Esses dois irmãos foram criados pelos pais, porque a mãe morreu muito cedo. E o pai era um bandido da pior espécie. Matava, assaltava, fazia tudo que vocês possam pensar de ruim. Ali pelos 11 anos de idade, o pai foi preso. Esses irmãos tiveram que se criar, se viver, sobreviver sozinhos. E em determinado momento da vida deles, eles acabaram se separando. Cada um foi para um canto. O irmão da esquerda, ele virou outro bandido, assassino. Assaltava, fazia o mal. O irmão da direita virou padre. Começou a cuidar das pessoas, da comunidade, começou a cuidar, de fazer o bem para o próximo. Uma repórter de um jornal muito grande estava fazendo uma entrevista com irmãos gêmeos e ficou sabendo da história desses dois irmãos. Entrou em contato com eles e foi conversar com eles. Primeiro ela foi conversar com o irmão da esquerda, o bandido. Ela chegou para ele e fez a seguinte pergunta: por que é que você faz o que você faz? E ele respondeu para ela: tendo o pai que eu tive, o que mais que eu poderia fazer? Dias depois ela foi conversar com o irmão da direita. O irmão que virou padre, que cuidava das pessoas, e ela perguntou para o irmão da direita: por que é que você faz o que você faz? E ele respondeu: tendo o pai que eu tive, o que mais eu poderia fazer? Percebam o poder do significado. Gêmeos criados juntos pelo mesmo pai. Um deu o significado de tendo o pai que eu tive, eu não poderia ser outra coisa a não ser bandido. Segui o caminho dele, porque eu não aprendi outra coisa. O outro, tendo o pai que eu tive, eu preciso fazer o bem para as pessoas, para recompensar
todo o mal que ele fez para a comunidade. Tudo está ligado ao significado que você dá às coisas que acontecem com você. Porque o mundo está aí para passar a mão na cabeça ou para fuder qualquer um. Não sei se pode falar essa palavra aqui, mas já falei. Ele está aí para ser o que é. O mundo é o que é. O significado que você vai dar e vai tomar sua vida depois disso é você que escolhe. Você pode ser o filho do bandido que vai roubar também, ou você pode ser o filho do bandido que vai fazer o bem. Ai, porque o mundo tá assim. Ai, porque a pandemia tá assim. Ai, eu não consigo emagrecer porque tô na pandemia, tô na quarentena. Ah, porque eu não arrumo emprego porque tô na quarentena. Gente, o mundo tá aí, é o que é. Qual é o significado que você vai dar? Vamos aproveitar isso, vamos pra cima, vamos conquistar? Vamos ficar mais forte? Ou vamos ficar fraquinho porque a pandemia tá aí? Depende do significado que você dá. Oprah Winfrey, não sei se todos conhecem, é uma mulher, talvez a mulher mais poderosa dos Estados Unidos hoje e mais rica também, ou está entre as mais ricas. É uma apresentadora de TV, tem um programa de talk show, ela é dona de revistas, tem um império essa mulher. E a Oprah, ela ficou órfã muito cedo, ela foi mandada para a casa de uns tios, para ser criada pelo tio, e ela foi abusada sexualmente dos 9 aos 15 anos de idade. Pelo tio e pelos primos. Vocês imaginam o que são 6 anos de abuso sexual seguido? Essa mulher poderia ter virado uma coitadinha. Ai, porque eu fui abusada. Gente, fazendo uma vírgula, eu não estou aqui de forma alguma falando que abuso é bom, que abuso deve acontecer, que deve passar um pano. De forma alguma. Abuso é uma coisa abominável, sabe, que deve ser punida. Mas, enfim, já tinha acontecido. Ela sofrer ou ela usar aquele abuso para se potencializar e ir atrás do caminho dela, não ia mudar o passado dela. A decisão, o significado que ela desse, o abuso que ela sofreu, não mudava o passado, mas mudava o futuro dela. E ela resolveu dar o significado. A partir de hoje, nenhum homem toca mais em mim, a não ser que seja consentido. Eu vou crescer, eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou lutar por essa causa. Eu vou defender, eu vou fazer de tudo para que mulher nenhuma mais seja abusada. Vou usar esse meu poder para isso. E ela virou o que ela foi. Ela poderia simplesmente ter entrado numa depressão, numa ansiedade por tudo que sofreu, ter virado realmente uma coitadinha. O poder do significado. O poder do significado. Vou falar um pouco sobre ansiedade, para a gente voltar a falar do poder do significado. A ansiedade é o seguinte. Como é que a ansiedade acontece na vida da gente? Às vezes as pessoas falam, eu estou ansioso, ou falam pior, né? Eu sou ansioso. Como se fosse uma identidade da pessoa, como se ela fosse ansiedade. Ela fosse uma ansiedade ambulante. E a ansiedade não é identidade. Voltando aos níveis neurológicos, né? A ansiedade é comportamento. Então, você se comporta de forma ansiosa. E como é que essa ansiedade acontece, né? O que é essa tal ansiedade? Porque hoje virou moda, né? Todo mundo é ansioso. E tem muita gente ansiosa. Mas muita gente não está ansiosa. Mas, como é genérico chamar de ansiedade, vamos falar que eu estou ansioso. Ansiedade, existe um estímulo externo. Vamos imaginar um telefone tocando. O telefone tocando é esse estímulo externo que está acontecendo. Ele é captado pelo tálamo, né? O tálamo, ele no cérebro da gente, é como se fosse um centro aí de organização cerebral, onde as coisas chegam, onde as coisas acontecem. Então o telefone tocou, o teu tálamo recebeu essa ligação. E aí, a hora que seu tálamo recebeu essa ligação, é o seu amigo. Essa ligação é domingo à noite. Tá acabando o Fantástico, tá tocando a musiquinha do Fantástico, vai começar o Domingo Maior. Você já tá ali quase indo embora, dormir e tal. Tocou o telefone, seu amigo falou assim, escuta aí, Thiago, você fez a questão 197 do trabalho de amanhã? Aí você para daquela respirada. Trabalho de amanhã? Questão 197? Aí você já dá aquela tremida na base, né? O que acontece? Teu córtex, que faz o processamento neural, já recebe esse estímulo, né, esse susto que você levou. Isso já vai para sua amígdala, né, a amígdala cerebral, não a amígdala
que se tem na garganta, que são as respostas emocionais. Isso já gera em você um sentimento de luta e fuga. Você já sente aquilo tremulando em você. Você já falta respiração, você já fica congelado, né? Como assim? Ainda mais aquela matéria que você está precisando de um monte de nota. Seu sistema nervoso autônomo simpático já dispara também. Você já começa a suar, ter hiperventilação, liberar cortisol, adrenalina, sangue nos membros. Tudo porque aquele estímulo lá do telefone tocando causou aquilo com a música do Fantástico. Enfim, você foi lá, correu, virou a noite, conseguiu. No dia seguinte você estava com o trabalho feito, foi uma noite terrível, mas enfim, você conseguiu, se virou e conseguiu. 3 meses depois, musiquinha do Fantástico novamente. Toca o telefone. Teu pai bateu o carro. Está sendo levado para o hospital de ambulância. Estado crítico. Não está tão grave, mas é um estado crítico. Também não é tão tranquilo. O que acontece novamente? O córtex, amígdala, luta e fuga, congelamento, sistema nervoso, autônomo simpático. Você sofre tudo aquilo novamente. Você começa a sentir tudo aquilo novamente. E aí o que começa a acontecer? Eu estou usando o exemplo do telefone, da música do Fantástico, mas isso acontece muitas vezes nas nossas vidas com outros estímulos. O teu cérebro, por repetição, ele comete um erro, dá um bug no sistema. Ele começa a interpretar que o problema é a música do Fantástico. E aí, 6 meses depois, você está na sua casa, sozinho, não tem prova, ninguém bateu o carro, mas tocou a música do Fantástico e o seu tálamo escuta a música do Fantástico e não passa mais pelo córtex, não passa mais pelo processamento. O tálamo já dispara a amígdala direto e você já volta a sentir tudo isso novamente. Luta e fuga, congelamento, sistema nervoso autônomo simpático disparando e você já sofre tudo aquilo novamente. Quais são os sintomas dessa ansiedade, né? Síndrome do pânico. Agorafobia, né? Medo de recaída repentina. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Fobias de trânsito social, inseto, altura, elevador, animais. O transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de ansiedade generalizada. Ali tá, deixa eu só voltar, né? Para que possam ver novamente. Os tipos de ansiedade. Tudo isso causado por quê? Nada mais é do que algo acontecendo na sua cabeça. Às vezes a gente acha que a ansiedade é uma entidade, é um corpo fora da gente que age sozinho e tem vida própria. Mas no fundo nada mais é do que um estímulo sendo recebido pelo seu tálamo, que dispara algo no seu córtex, que vai para a amígdala e a amígdala dispara tudo aquilo que está acontecendo. É nada mais do que um processo cerebral acontecendo, são químicas sendo liberadas no seu corpo. Muita gente, só de saber essa psicoeducação aqui, já consegue melhorar a ansiedade, ao descobrir que a ansiedade não é um bicho-papão, não é um monstro, não é uma entidade de vida própria. A ansiedade nada mais é do que um processo cerebral que acontece. Você leva um susto, alguma coisa te desestabiliza, te dá um pouco de medo, o córtex recebe isso, dispara a amígdala, que dispara todo o resto depois. Tudo isso controlável. Se você, de repente, procurar uma ajuda, não estou falando que é fácil, é simples, mas não é fácil. Pega um prédio de 20 andares, amarra um cabo de aço de um lado para o outro e fala para a pessoa, atravessa agora. É simples? É pôr um pé na frente do outro. É fácil? Não, não é fácil. Então, a diferença entre ser simples e ser fácil. Pilares da ansiedade, né? Existem 3 pilares para a ansiedade. O biológico, o histórias da vida e o ambiente. Sinto muito lhe dizer, mas menos de 1% é biológico. Menos de 1% da ansiedade é causado por genética sensível a ameaças, por distúrbio na estrutura da amígdala cerebral, por serotonina, ou pela noradrenalina, ou pela dopamina sendo produzida em excesso ou em falta. Então, a grande maioria das ansiedades ou é a história da vida ou é ambiente. Porque se fosse biológico, era fácil a gente pôr culpa na biologia, né? Eu nasci assim. Eu sou ansioso porque eu nasci assim. Eu tenho um problema biológico, eu vou ter que tomar medicação para sempre. Mas menos de 1% da população tem ansiedades por causas biológicas. 99,
tantos por cento das pessoas, ou é história de vida, ou é ambiente que acaba causando essa ansiedade. História de vida, nós estamos falando o quê? Modelo familiar, regras rígidas demais, aquele pai que não deixava fazer nada, a mãe que não deixava fazer nada, muitas punições na infância, apanhava talvez, muitas punições, incertezas, traumas, bullying na escola, que fazia você não querer ir para a escola, ou ir já sentindo aquele medo, privações de prazer, excesso de expectativa. Tudo isso causa, vai educando o seu córtex ali, o tálamo, o córtex, a amígdala, a sentir aquele medo, sentir aquela respiração ofegante, sentir tudo aquilo. Daqui a pouco essa ansiedade vira automática de tanto você sentir. Ambiente, redes sociais. Vocês já viram? Se vocês já viram, me digam. A Nayara até sumiu, né? Eu queria ver a Nayara, mas ela desligou a câmera dela e o Ed também. Mas enfim, a gente chama atenção ao vivo mesmo. Vocês já viram um casal triste na rede social? Casal brigando, discutindo. Cara, todos os casais das redes sociais são lindos, são pombinhos, abraçados, beijando e tudo. E aí você que de repente não está com uma vida muito legal, você começa a ver rede social, você começa a achar que só a sua relação não presta. Todas as relações do mundo são boas. Nossa, como aquele casal, como aqueles dois têm uma sintonia. Olha só aquele casal, como eles se dão bem. Aí você vai conversar com um dos dois casais, você descobre, né, que não passa das fotos do Facebook ou do Instagram. Mas para quem não tem essa percepção, já sente aquela ansiedade, né? Já sente aquela coisa, aquela tristeza interna, porque a relação dela não presta. De todos os outros prestam. Tipo de trabalho, tá no trabalho que não gosta, mas precisa sustentar, precisa ganhar dinheiro, mas odeia aquele trabalho. Vai pro trabalho já, segunda-feira é o terrível, porque odeia o trabalho. E aí que isso gera também toda essa sensação. Dificuldade financeira, sobrecarga de trabalho, conexões sociais, né, amigos, ainda mais nesse momento agora. Conexão social é uma das grandes razões das ansiedades. Atividade física quase não está fazendo, né? Está produzindo cortisol. Cortisol é energia, mas não gasta essa energia. Isso começa a gerar toda essa luta e fuga. É como se estivesse de frente com um dragão, com um leão, com um tigre, mas você está apenas sentado no sofá da sua casa. Não tem hobbies, não tem relacionamento. Então aí, pilares da ansiedade. Quando é biológico, o que você pode fazer com o biológico? Né? Com as outras também, mas eu estou falando de biológico porque todas as outras acabam entrando para a parte biológica depois, que é a parte do não produzir a química da forma certa como deveria ser. Ou produz em excesso ou produz em falta. Tanto a ansiedade com a história da vida ou com o ambiente, no fim elas viram biológica também. Elas disparam pela história da vida ou disparam pelo ambiente e vira biologia também. Só que o que eu estava falando para vocês nenhuma começa pela biologia. É apenas menos de 1% da população que não é por causa da história da vida ou por causa do ambiente. Já começa na biologia do nada. Todas as outras começam ali e vira biológico. Ou seja, começa a produzir cortisol em excesso, começa a fazer um monte de coisa no teu corpo. Quando é biológico, a gente tem alguns exercícios, né? Quando está já atacado aí. 3 exercícios. Estimulação bilateral. Nada mais é do que você... Deixa eu pegar um canetão aqui para me ajudar. Um canetão verde. Faber-Castell, vamos patrocinar o Resenha Mastermind, porque nós estamos fazendo uma propaganda gratuita para você. Pega um objeto, passa para uma mão, leva a sua mão lá do lado, lá, passa para outra mão, passa para outra mão. Passa para outra mão. Nossa, Thiago, que simpatia legal é essa para acabar com a ansiedade. Gente, não tem nada de simpatia aqui, não tem nada de místico, não tem nada do outro mundo. Isso aqui nada mais é do que neurociência. Quando você está tendo um ataque de ansiedade, aquilo ali, tem uma área específica do teu cérebro que está sendo irrigada por sangue. Se a gente fizesse uma tomografia computadorizada naquele momento, você ia ver uma atividade cerebral muito forte naquele momento, naquela área do seu cérebro. A hora que você começa a fazer isso aqui, você força o teu cérebro lento, né? A gente tem o pensamento rápido e o pensamento lento. Isso vem para o pensamento lento, você faz o teu corpo parar o processamento. Imagina no computador, né? Peraí, vamos parar o processamento dessa ansiedade aqui, vamos cuidar daquela canetão ali, senão aquele canetão vai cair. Se a gente faz uma tomografia minutos depois, o teu cérebro está completamente diferente, ele está todo irrigado. Porque você está passando direita, esquerda. Você está fazendo esse balanceamento bilateral da tua cabeça. E isso ajuda.
Se você está com nível de ansiedade 8, 9, ali de 0 a 10, você faz 3 minutos, 5 minutos isso aqui, isso baixa para 3, isso baixa para 2. E se você continuar fazendo, pode inclusive passar. Respiração quadrada. Respira por 5 segundos, segura a respiração, solta por 5 segundos, segura, não respira, e respira novamente. Então é a respiração quadrada. Vamos fazer todos a respiração quadrada uma vez? Todo mundo preparando para respirar? 1, 2, 3. Respira. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Respira novamente. Essa é a respiração quadrada. Respira, segura, solta, segura. Faz essa respiração. Porque um dos... uma das reações quando você está com ansiedade é a hiperventilação, né? É você ficar ofegante. Por que você fica ofegante? Porque o seu corpo precisa preparar para fugir do tigre. Porque você tem a reação de luta e fuga, que é uma reação que foi aprendida pelo teu cérebro anos e anos atrás, há 150 mil anos atrás, quando o homem estava lá ainda na floresta e ele tinha que fugir. Então a respiração fazia toda a oxigenação do sangue para ele ficar pronto para fugir. Só que você está na sala da sua casa assistindo o Fantástico. Então corta o ciclo dessa respiração. Por mais desafiante que seja, respira quadrado. Segura. Solta. É como se falasse pro teu cérebro, cara, foi só um alarme falso, tá tudo certo, tá tudo normal, ó, tô respirando normal. Pode esquecer isso aí. Estimulação da visão periférica. Olhem para um ponto fixo no quarto de vocês, onde vocês estiverem agora. Seja para a tomada da luz, seja para a luz, alguma coisa. Ache alguma coisa aí no quarto de vocês e olhem fixamente para isso. Não tire mais os olhos daí. Olhando fixamente para o ponto que você escolheu. Comece a perceber as outras coisas que tem no quarto. De repente a porta, talvez algum quadro, algum detalhe, mas olhando para aquele ponto. Ou seja, você olha para um ponto e começa a reparar as coisas ao redor. Estimulação da visão periférica. Dá certo também. Uma outra técnica que eu aprendi ultimamente, que é a técnica do queixo caído. Solta, às vezes a gente está muito tenso, a gente está muito travado. E isso aqui também é uma reação da ansiedade. Solta o dente, deixa a língua solta. É como se o queixo caísse mesmo. Tira a língua lá do céu da boca. Às vezes a língua lá está pressionando o céu da boca. Deixa essa boca bem solta. E o cérebro vai falar, mas como assim? Não tem nenhum perigo não, porque a boca dele está solta. Cara, isso não é simpatia, isso é apenas neurociência. Agora nós chegamos no tema. Nós temos aí mais alguns minutos para a gente dissecar isso aqui. Saindo do automático. Ambiente. Chamando a atenção de todos vocês que estão aqui com a gente ao vivo. E todos vocês que estão assistindo no YouTube. Esse é o momento de vocês prestarem atenção. Se vocês estavam fazendo multitarefa aí, fazendo outras coisas em paralelo, é a hora de vocês falar, agora eu vou prestar atenção. Porque agora vai... Algo acontece na sua vida, a gente chama isso aqui de sair do automático. Alguma coisa aconteceu na sua vida. Por exemplo, você bateu o carro. Ou você deixou um prato cair, quebrou. Ou sei lá o que. Aconteceu alguma coisa com você. Geralmente o que acontece? Ai meu Deus, bati o carro. Nossa, e agora? Nossa, eu não paguei o seguro. Nossa, meu pai vai me matar. Você já começa a dar significado. Você já começa a dar significado para aquilo que te acontece. E aí o que acontece com isso? Isso cria um significado limitante dentro de você. Você já começa a ter pensamentos limitantes. E você já começa a sentir toda aquela ansiedade. Como é que a gente sai do automático? Como é que a gente para de dar significados limitantes para a vida da gente? Aconteceu algo com você? Responda, fala rapidamente para você, mentalmente ou em voz alta. É o que é. Bati o carro, é o que é. Prato caiu, é o que é. É o que é, cara. Aconteceu, vai fazer o quê? É o que é. Não é outra coisa, só é o que é. É uma batida de carro, é um prato que caiu, é uma doença que pegou, é uma dívida que apareceu, que você não contava com isso. É o que é. O que isso significa? Absolutamente nada.
Eu coloquei esse absolutamente nada aqui, porque eu fui dar isso aqui essa palestra numa empresa, isso aqui tinha que estar educado. Mas troque esse absolutamente nada aqui por porra nenhuma. O que isso significa? Porra nenhuma. Algo aconteceu com você. É o que é? O que significa? Porra nenhuma. Agora, o significado é você que vai dar. Porque o fato não tem significado. Quem dá significado somos nós. Qual é a historinha que você vai contar para você, hein? Limitante ou possibilitadora? Porque a historinha que inventa é você. E você passa a reagir depois de acordo com aquela historinha que você contou para você mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: 10% é o que acontece com você. 90% é como você reage. 90% é como você reage ao que acontece com você. 10% é o que acontece. Saindo do automático, gente, aconteceu alguma coisa com vocês. É o que é. A Nayara acordou manhã cedo para dar a aula dela, a aluna simplesmente não apareceu. Ela poderia xingar, né? Puta merda, eu poderia ter dormido mais tarde, eu poderia ter feito tanta coisa, não teve a dignidade. Cara, é o que é. O que significa? Cara, não significa porra nenhuma. Qual o significado que eu quero dar? Pode ser limitante. Nossa, mas que, nossa, não sei o que lá. E a vida o dia já fica todo ruim, porque deu um significado limitante ali. Ou pode dar nossa, que bom que ela não veio. Então talvez hoje eu vou fazer o meu exercício. Já que ela não veio, tem tempo que eu não faço aqui. Ou hoje eu vou naquela loja que eu quero ver aquilo, eu vou aproveitar aquele tempo. Ou hoje eu vou meditar. Estou aqui no parque, ela não veio, então eu vou tirar para fazer a minha meditação. O significado são vocês que dão. Você pode dar o significado limitante e ter um dia limitante, ou você pode escolher um significado possibilitador e ter um dia possibilitador. Está em suas mãos. Protagonismo. Isso se chama protagonismo. É vocês pararem de contar algo que eu vou falar para vocês. Olha aqui para mim, por favor. É vocês pararem de contar historinha para vocês. É ser protagonismo. É vocês aceitarem ser protagonismo da vida de vocês. Protagonismo é o quê? É você ter a convicção de que cada um tem a vida que merece. Gisele tem a vida que merece, o William tem a vida que merece, a Nayara tem a vida que merece, o Ed e o Heberto, que são os que eu estou vendo aqui na tela. Se tiver mais gente aí, desculpa não estar citando, porque só me aparecem 6 carinhas aqui com a minha no Zoom. Vocês têm a vida que vocês merecem. Isso é protagonismo. Não é, ai, mas a crise, ai, o governo, ai, o dólar, ai, a Dilma, ai, o Bolsonaro, ai, o coronavírus. Cara, isso é o que tá aí para todo mundo. Tem gente que tá crescendo, tem gente que tá bombando. E tem gente que tá afundando. Qual é o Você vai ser protagonista da sua vida e você vai montar a sua própria vida? Você vai ser o diretor do filme da sua vida? Ou você vai pôr a culpa em tudo que tá ao seu redor? Protagonismo é ter a crença de que você é a única pessoa responsável pela vida que você leva. Não é seu marido, não é sua namorada, não é sua mãe, não é seu pai. Ai, mas meu pai me abandonou quando eu nasci. Quanta gente foi abandonada pelo pai e está com a vida maravilhosa aí hoje? Você é a pessoa responsável pela vida que você leva. Para de contar historinha para você. Ai, mas o coronavírus. Para de contar historinha para você. É historinha que você está contando. Seja protagonista da sua vida. Protagonismo é parar de contar historinhas. E que historinhas que são essas, né? Vamos ver algumas historinhas aqui. Existem 3 tipos de historinhas que a gente conta pra gente mesmo. Uma são historinhas de brincadeira. A gente conta em tom de brincadeira, mas isso entra. De tanto você repetir a brincadeira, isso entra lá no seu profundo, no seu subconsciente. E daqui a pouco você tá agindo, você tá fazendo um monte de coisa porque você brinca com a situação. A outra são historinhas mentirosas. Você inventa mentira para justificar as coisas que acontecem com você. E existem historinhas verdadeiras. É até verdade o que você fala, mas não justifica o porquê você está agindo daquele tipo. Vamos ver uns exemplos aqui, né? Historinha de brincadeira. O fato. A pessoa é barriguda. Tá lá gorda, com aquela barriga e tal. E aí o que ele fala? Ah, isso aqui é um calo sexual. Isso não é barriga, isso aqui é meu calo sexual. A historinha, em tom de brincadeira. Só que ele conta tanto essa historinha pra ele mesmo. Vai lá perguntar pra esposa dele se é calo sexual mesmo. Se é isso tudo mesmo. Ou se é a historinha que ele tá contando.
Historinhas mentirosas. Fato. A pessoa não emagrece de forma alguma. Ah, mas meu metabolismo é lento. Nunca fez um exame da tireoide na vida. Nem sabe como é o metabolismo. Ah, mas meu metabolismo é lento, então por isso que eu não emagreço. Tenho dificuldade de emagrecer. Vai lá o final de semana dessa pessoa, como é a janta dessa pessoa, como é os hábitos dessa pessoa. Mas ela prefere acreditar na historinha que ela conta pra ela mesma, em vez de assumir o protagonismo da vida dela. Ir lá e fazer a porra toda acontecer, até acontecer. E exige as historinhas verdadeiras. O que ele conta é até verdade, mas não justifica. Fato, a empresa tá quebrada. Ah, mas com essa alta do dólar aí, só que o concorrente dele tá bombando. São duas empresas do mesmo ramo. A dele tá quebrada, porque é a alta do dólar. E o do concorrente dele tá bombando. Nunca vendeu tanto nesse tempo. Ele conta uma história. A alta do dólar é verdadeira, mas não justifica. A empresa dele tá quebrada por incompetência, porque ele não assumiu talvez o protagonismo. Não tem a capacidade de gerir aquilo ali. E aí a gente tem um monte de historinha que a gente segue contando. Historinha sobre os pesos, né? A Nayara deve conhecer muito as historinhas de peso aqui. Eu sou gordo porque não tenho tempo para treinar. Mas minha vida é muito corrida, cara. Você não tem tempo, não tem ideia, não tem tempo para treinar. Quantas horas será que essa pessoa que não tem tempo para treinar passa vendo Netflix, ou stories no Instagram, ou fazendo qualquer outra coisa que poderia ser substituída por meia hora que fosse de treinamento? 40 minutos, 45 minutos. Ai, minha mãe não me ajuda. Eu até quero emagrecer, mas ela cozinha tão bem. Ela só faz pudim, doce de leite. É mais fácil contar historinha e pôr a culpa na mãe do que assumir o protagonismo. Minha mãe pode fazer as coisas, mas eu tô tão alinhado com o que eu quero que eu não me importo o que minha mãe cozinha. E eu vou comer o que quem quer perder peso come. Ah, mas em casa todo mundo é gordo. Não tem como ser diferente. Lá em casa tem meu pai, minha mãe, meu irmão, minhas primas, todo mundo é gordo. Ah, porque eu só como em restaurante, não consigo comer bem, porque eu trabalho, eu tenho que comer em restaurante e eu não consigo comer bem, então por isso que eu sou gordo. Ah, é porque eu tenho que comer correndo, quase não tenho horário de almoço, eu tenho que comer correndo, aí eu como qualquer McDonald's pela rua. McDonald's, vamos patrocinar a resenha Mastermind que eu te citei aqui. Como qualquer lanche ali na rua, então não tem como eu emagrecer. Ah, meu metabolismo é lento. Blá, 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 blá. É historinha que a gente conta o tempo todo, gente. Eu coloquei aqui peso, mas existem outras, né? Salário. A pessoa não tem um salário lá muito legal. Meu salário é baixo porque, meu patrão não me reconhece. Será mesmo que ele não reconhece? Ou será que você não está desempenhando para ganhar mais do que você ganha? O país está em crise. O teu companheiro de baia está ganhando o dobro que você, mas o país está em crise, por isso que meu salário é baixo. O meu segmento paga pouco mesmo, por isso que eu ganho pouco, porque meu segmento não está pagando muito bem. Os empresários são os exploradores, eles só querem explorar, explorar, explorar. A empresa não me dá oportunidade, sabe o que é? Todo mês alguém é promovido na empresa, menos ele. Mas a empresa não me dá oportunidade. É por isso que meu salário é baixo. Porque eu não fiz faculdade. Quanta gente está bombando de ganhar dinheiro aí e também não tem ensino superior. Não que ensino superior seja ruim, mas tem gente que vence na vida sem ensino superior. Blá, 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 blá. Relacionamentos. Nossa, meu relacionamento não vai pra frente. Meu relacionamento tá horrível. Por quê? Porque ele não liga pra mim. Ela não liga pra mim. Então tá ruim o meu relacionamento por causa disso. Porque ele não me respeita. Porque ele é grosso. Porque ele não me apoia. Porque ele não me ouve. Porque ele não sai do celular. Porque ele é muito diferente de mim. Só eu trabalho. Não me faz feliz. Blá, 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 blá. Você tá com esse ser por quê? Você mulher tá com esse cara ou você homem tá com essa mulher por quê? De quem é o protagonismo de tomar uma decisão? De falar, não está bom o meu relacionamento, então vamos pôr um fim. Em vez de pôr a desculpa, tá ruim porque ele não liga pra mim, ele passa o dia inteiro me ignorando, não me respeita, é grosso, faz isso comigo, faz aquilo. De quem é o protagonismo? Você vai continuar contando historinhas para você mesmo ou você vai fazer alguma coisa? Hein? Porque
Nos negócios, né? Meu negócio está ruim por quê? O mercado não está para peixe. Quem já ouviu aí, o mercado não está para peixe. O país está numa crise financeira, por isso que o meu negócio está ruim. Os clientes não estão mais comprando, não tem ninguém mais comprando. O marketing da minha empresa é ruim. Quem é que contratou o cara do marketing? O mix de produtos não é completo. O ponto não é bom. A concorrência é desleal. O meu sócio me roubou. Minha equipe não é comprometida. Blá, 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 blá. Protagonismo é parar de dar desculpa. Vencedores querem saber como resolver o problema e não como justificar o problema. Para de justificar. Para de falar que você é gordo por isso, porque você ganha pouco por isso, porque você é ansioso por isso, porque você é isso por isso. Para de contar historinha, cara. É historinha. Começa a dar significados diferentes para sua vida. O que acontece é o que é. E o que significa? Porra nenhuma. Qual o significado que você vai dar? É você que dá. Qual o significado que você vai dar agora? Por um atraso? Ou por uma conta que chegou a mais? Qualquer infortúnio que acontece na sua vida. E eu vou dar uma péssima notícia para vocês. Péssima notícia. Clareza é poder. Enquanto vocês não sabiam disso, vocês estavam contando historinha para vocês. Agora, na hora que vocês forem contar a primeira historinha para vocês, vai vir uma vozinha lá do subconsciente de vocês e vai falar assim, cara, a historinha que você está contando, você vai continuar contando isso aí até quando agora? Vocês estão amaldiçoados com o poder da clareza da historinha daqui para frente. A próxima vez, amanhã, a hora que acontecer alguma coisa com vocês que estão aqui na live, ou amanhã, pro dia que você que está assistindo no YouTube está assistindo, a próxima vez que acontecer alguma coisinha, você vier com historinha, cara, a tua voz vai falar lá, ih, você acredita nessa historinha que você vai contar aí? Nem abre a boca não, filho. É melhor você engolir essa historinha que você ia contar aí, que agora vocês têm clareza. E agora vocês vão começar a perceber as historinhas que vocês contam. Quais são as historinhas que vocês contam, hein? Para vocês será sobre qualquer coisa. Sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre peso, sobre saúde, sobre autoconfiança. É porque eu sofri bullying na infância. E aí, cara, quanta gente sofreu bullying na infância e tá explodindo hoje? Vai continuar contando historinha ou vamos mudar isso aí? Vamos mudar o significado das coisas que estão acontecendo com isso. William, meu muito obrigado. Esse foi o recado que eu quis passar para vocês. Que vocês comecem a dar significados muito mais poderosos, fortes para a vida de vocês. Que vocês parem de contar historinhas. Historinha, blá, 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 o tempo todo. O que acontece com vocês é o que é, não significa porra nenhuma. E comecem a dar significados possibilitadores. Eu vou jogar uma praga na Nayara, que vai faltar uma aluna dela amanhã, só para testar ela. Para ela falar assim, que bom. Em vez dela xingar a aluna, ela fala assim, que bom. Agora eu vou meditar, vou tirar o tempo para mim. Essa 1 hora que ela faltou, eu vou tirar para eu fazer algo por mim mesmo. Vamos dar significado positivo, porque não vai mudar. Se ela der qualquer significado, a aluna não vai aparecer, vai continuar tendo faltado. Agora, qual o estado emocional que eu quero ter com isso? A escolha é sua. O significado é você quem dá. A historinha é você quem conta. É com você, William. Thiago, bem que você disse que ia ser forte, hein? É um tapa na cara de muita gente, inclusive minha. Muito forte. Eu sei que você tem compromisso agora 8h30. Não, mas eu tenho um tempo sim. Se tiver pergunta, eu consigo. Então eu vou fazer aqui rapidinho. Você tem o quê? 10, 15 minutos ou menos? Sim, senão, sim. Sim? Então, um momentinho que eu vou aqui procurar a pergunta da... O primeiro comentário foi o da Márcia. Acredito que você possa ter ajuda ela. Ela diz que ontem ela fez essa respiração quadrada, mas não deu certo. Ela estava na cama tentando dormir, não conseguiu. Só conseguiu a base de remédio a partir de 6 da manhã. Essa visão periférica também não rolou. Ela só não tentou a primeira técnica. Então, assim, as técnicas, dependendo do grau que essa ansiedade já estiver, pode ser que essa... Se já está com muito cortisol, provavelmente isso que ela está me falando, a produção de cortisol, ela já estava com reações no corpo. E quando a reação é no corpo, né, a ansiedade com reações no corpo, ela precisa fazer algo no corpo. Queimar esse cortisol.
Se era de madrugada, não tinha como ela dar uma volta na quadra dela, porque não é seguro. Mas talvez, sabe, levantar, sair da cama. A cama é lugar para dormir, não para lugar para ficar rolando. Percebeu que o sono não vem, levanta, vai fazer outra atividade, vai ler, vai distrair essa mente, vai fazer outra coisa. Mas se é durante o dia e a respiração não deu certo, a visão periférica não deu certo, vai dar uma volta na quadra. Porque você gastar esse cortisol é energia, né? É energia para você correr do tigre e tal. Se você não queimar esse cortisol, cara, isso foi produzido já, está no seu corpo, está na sua corrente sanguínea. Dá uma queimada nisso. Agora tem um detalhe. Se você fazer uma atividade física intensa, pode piorar. Porque quando você vai fazer uma atividade intensa, você produz mais cortisol. E talvez o nível de ansiedade fica pior. Então, quando você está nesse nível de ansiedade muito assim, é uma atividade leve, é uma volta na quadra. Só para você gastar esse excesso de cortisol que está ali contigo. Mas à noite, como ela falou, né, para dormir, eu recomendaria levantar da cama e fazer uma outra atividade. Ler um livro, talvez, embarcar. Mudar a percepção da realidade dela. Desfocar do que está deixando ela daquele jeito. Porque... E talvez insistir na respiração, no objeto e tal, porque quando já está realmente disparado, pode ser que essas técnicas já não resolvam. É quando está no inicinho ali, que você consegue contornar. Agora, se você já está sentindo tudo aquilo no seu corpo, já era. A Nayara fez uma pergunta também. O bruxismo também pode ocorrer por conta da ansiedade? Sim. A gente tem técnicas de hipnose, inclusive, né, para tratar o bruxismo por questão de ansiedade. Então, acontece também. Talvez a Gisele, né, que é a dentista do grupo, talvez queira responder. Fique à vontade de abrir o microfone, Gisele. Mas a resposta é sim. Agora, se a Gisele quiser trazer uma explicação mais técnica, abre o microfone. Fica à vontade, Gisele. Você até fez um comentário ali após. Sim, mais de 90% dos casos de bruxismo, e para quem não sabe o que é bruxismo, são aquelas pessoas que rangem ou apertam os dentes, ou problemas de DTM, que a gente chama, que é problema aqui na articulação da mandíbula. Mais de 90% dos casos tem ligação emocional, menos de 10% dos casos tem origem odontológica aí. Precisa consultar um dentista para saber, claro, mas a maior parte dos casos é emocional. Então, tratamentos com hipnose, terapia, isso ajuda muito. Perfeito. Vou entrar aqui em 2 comentários. A Gisele fez a famosa desculpa, principalmente no nosso meio de hipnose. Eu não faço hipnose porque eu não estudei o suficiente. Eu não atendo ainda porque eu não estudei o suficiente. O Ed também fez uma. Só começa a trabalhar quando terminar a faculdade. Aí essa apresentação... Historinhas. Foi um tapa na cara para autorresponsabilidade agora, a partir de então, né? Mais alguém? Alguma pergunta que eu tenha perdido? Adalberto fez um comentário também. Não é crueldade falar para alguém que está com uma família passando fome e está desempregado que o discurso dele é uma historinha? Cara... É o que está acontecendo com a família dele, né? Ele tá lá passando o que tá. Talvez é por causa de competência, porque tem gente empregada, Adalberto. Eu sei que é muito cruel, mas ele assumiu o protagonismo disso. E é o que eu tô te falando, é assumir o protagonismo. Porque se ele continuar contando a historinha de que é o país, é a crise, ele vai continuar vivendo na miséria por muito tempo, enquanto ele não arregaçar as mangas. A história aqui é só essa. A ideia, o objetivo aqui era esse, de você arregaçar suas mangas e parar de contar a historinha. Se ele tá lá com a família, desempregado, passando fome, ele vai contar que historinha? Cara, eu vou à luta. Eu vou sair de casa aqui hoje, eu vou vender água na praia, como fez o Rick Chester, que comprou garrafinhas de água. Mas tá em pandemia, não tem ninguém na praia. Cara, eu vou vender alguma coisa no semáforo, eu vou bater de portas, perguntar se tem um lote para capinar, eu vou... Cara, tem alternativas. Ou você pode ficar lá justificando que é a crise, que é isso, que é aquilo. Não correr atrás, talvez, para fazer, de se especializar, de melhorar, sabe, o teu conhecimento. É igual a Oprah.
A história que eu contei da Oprah lá, que foi abusada dos 9 aos 15 anos. Nossa, mas não é insensível falar isso e tal? Cara, é super triste o que aconteceu com ela. Mas olha o significado que ela deu e quem ela se tornou. Ela se tornou simplesmente a mulher mais poderosa dos Estados Unidos, mais conhecida. Enquanto outras pessoas que sofreram abuso estão lá, se sentindo justiçadas em casa. Então, o que a gente está falando aqui é o poder do significado. Qual é o significado que ele está dando por isso que ele está passando? Um dos pressupostos da PNL é: não existe fracasso, apenas feedback. Cara, ele não está fracassado. Ele está tendo um resultado, uma resposta apenas. Ele está tendo um feedback da vida. Pega esse feedback e vai para, sabe, faça uma coisa diferente. Outro pressuposto da PNL: se o que você está fazendo não está dando certo, faça outra coisa. Qualquer coisa. Então, cara, ou você começa a agir e assumir o protagonismo da sua vida para você mesmo, ou você vai seguir desempregado, com filhos, passando fome e tal, colocando a culpa no Bolsonaro, colocando a culpa no dólar, no coronavírus. Perfeito, Thiago. Márcia, Adalberto e Nayara, eu vou pedir que vocês continuem lá no Telegram, que eu vou passar agora para o Thiago fazer o encerramento dele, fazer o merchan, e a gente finalizar a resenha de hoje. Mas vamos continuar no Telegram. Pode indicar o livro lá no Telegram mesmo, Nayara. A gente continua lá. Thiago, pode fazer a sua finalização e fazer seu merchanzinho. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. A linguagem tinha que ser dura mesmo, né? Eu sou paz e amor. Eu vou marcar um tema bem paz e amor agora, o Ed, para que o pessoal mudar a concepção sobre o Thiago, mas esse tema não tinha como vir com esse tema aqui e não fosse realmente colocado, apresentado de forma dura, porque é o que é, cara. A gente está o tempo todo interpretando o que acontece com a gente e dando significados. Então, sabe, a vida que a gente está tendo, os resultados que a gente está tendo, vem tudo disso. Pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos e que geram resultados. Então, ou a gente começa a assumir o protagonismo da nossa própria vida, ou a gente talvez não vai ter mudanças. Me sigam no Instagram, estou colocando bastante coisa lá. Instagram, YouTube, Facebook, é tudo o mesmo endereço. É tudo @hipnoraposo. Então, aguardo vocês lá para a gente trocar umas ideias também. Estou no Telegram também para responder mais perguntas. Espero que não tenha deixado ninguém triste, chateado aí com a dureza com que o assunto foi tratado. Foi um carinho. Às vezes o carinho vem em forma realmente de uma forma um pouco diferente, mas foi um carinho que eu quis levar para vocês, para que vamos parar de contar historinha para a gente mesmo. Então, um abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima resenha Mastermind na segunda-feira que vem. Thiago, muito obrigado. Posso ter certeza que todo mundo está bem feliz com esse conhecimento agora de autorresponsabilidade, parar de historinha. Esse tapa aí, acredito que todo mundo aceitou de bom grado. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês também a participação. Vocês que estão no YouTube, deixem os seus comentários. Gostou? Deixa o comentário. Não gostou? Deixa o comentário também, que a gente vai estar acompanhando. Então é isso, pessoal. Continue no Telegram. Telegram é uma continuação da nossa resenha. Então façam perguntas, comentem, fiquem à vontade, pessoal. Tenham uma boa noite e até a próxima.